Graças a Deus por sua palavra, graças a Deus pela vida de cada irmão e irmã conectado conosco aqui. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje nós escolhemos os Salmos, Cânticos de Israel, para edificar a nossa vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia na palavra de Deus, no livro dos Salmos, no capítulo 62. Eu quero ler com você alguns versículos desse Salmo. Quero que você medite especialmente no versículo 1. Livro dos Salmos, capítulo 62, abra a sua Bíblia. E nós vamos meditar no tema Cânticos de Esperança para a Alma, porque nós vamos mencionar outros salmos que fortalecem as verdades que nós vamos identificar neste salmo aqui. Usar das canções para falar o coração do ser humano. Deus faz isso. Através dos cânticos que entoamos em adoração a Deus, e através do livro dos Salmos, um livro de cânticos de Israel, no culto que prestava ao Senhor junto ao templo, ou nas casas, ou nas ruas. Israel adora a Deus com instrumentos, com vozes, com palmas, com cânticos de louvor, com cânticos de clamor, com cânticos de adoração, com cânticos do render da alma, do derramar da vida. E nós também usamos das canções, e graças a Deus por tão belas canções, que biblicamente também falam ao nosso coração, falam a nossa vida. Cânticos que podem nos dar esperança, que podem trazer esperança à nossa alma. Eu quero ler com você alguns versículos deste Salmo 62, você que já abriu a sua Bíblia, pode acompanhar aí. Eu começo no verso 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Verso 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória, estão em Deus, Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Verso de número 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Cânticos de esperança para a alma. Graças a Deus, que nos fala através das canções, nos fala através da sua palavra, e nos dá a possibilidade de expressar através do cântico também os nossos sentimentos. Primeiro propósito que eu vejo nesse texto, especialmente no verso 1, somente em Deus a minha alma espera, é que a nossa esperança é uma esperança no Senhor, uma esperança que poderíamos chamar de teocêntrica. Tem o seu sentido, o seu significado, repousa a sua confiança em Deus, somente em Deus. Onde você tem colocado a sua esperança? A esperança quanto ao seu futuro, a esperança quanto ao vencer das suas lutas, ao enfrentar das suas dificuldades, a esperança para seguir em frente apesar das circunstâncias difíceis, apesar das aflições que às vezes saltam diante dos nossos olhos e atemorizam o nosso coração. Onde você tem depositado a sua esperança? Na força do seu braço? Na administração pública? Sua esperança vem, quem sabe, na expectativa de um milagre? Onde você
repousa a sua esperança? Na sua capacidade de avaliação, na sua rede de relacionamentos? O salmista está nos ensinando, o salmista Davi, a confiar somente em Deus. Porque os homens, como eu e você, falham. Os homens falham. Seus planos, seus projetos são falhos. São ineficazes às vezes. Pandemia, a enfermidade pode matar. Tem matado. Tem provocado luto, a dor, a perda. A estabilidade econômica, ela pode falhar, ela pode se perder. A administração pública, ela pode errar. Os políticos podem se corromper. Os juízes podem praticar a justiça incorretamente e serem até injustos nos seus julgamentos, parte de seres humanos, e parte de leis que às vezes também são feitas e podem falhar, podem não alcançar o seu propósito, o seu objetivo de justiça. Então, irmãos, não nos resta outra alternativa. Nós temos que esperar, nós temos que confiar, nós temos que depositar a nossa esperança, a esperança da nossa alma, no nosso Deus. Nosso Deus é aquele que age em nosso favor. O texto diz que no Senhor eu espero, somente em Deus, ó minha alma, espera e confia. Os que confiam no Senhor podem habitar na terra com tranquilidade. Os que confiam no Senhor, eles podem caminhar seguros em meio aos temores. Os que confiam no Senhor podem acreditar que Deus é aquele que tem condição, pelo seu poder, de livrá-los do mal também. Os que confiam no Senhor são aqueles que atravessam as dificuldades, as adversidades, mas mantêm seu coração firmes, porque sabem que do Senhor pode vir auxílio e socorro. Falo que os cânticos trazem esperança para a alma, são cânticos, porque eu quero levar você também para o Salmo 40. No Salmo 40, verso de 1 a 3, palavra de Deus, o salmista vai erguer a sua voz, e é Davi entoando mais um dos seus louvores para dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, verão os feitos de Deus, temerão e confiarão no Senhor. Diante da confiança do seu povo, Deus é aquele que de nós cuida, e ainda dá aos homens a possibilidade de contemplar os feitos de Deus, temer e tremer, e também, é claro, se colocarem diante de Deus, para clamar pelo seu socorro, pelo seu auxílio. Canções que declaram para nós, de que a nossa confiança deve estar firmada no Senhor, somente no Senhor. É só Deus que pode corresponder bem à confiança do meu coração. Onde repousa a nossa esperança nesta vida? Onde repousa a nossa esperança com respeito à vida futura, à vida eterna, a vida que está por vir, o depois da morte? Porque nós temos visto que os nossos dias aqui se findam, vão-se os nossos anos, e as causas da morte do ser humano são múltiplas. Pode ser pela enfermidade, pode ser por uma pandemia, pode ser por um acidente, mas mesmo assim o salmista tem a certeza de que a nossa alma pode esperar no Senhor, pela salvação que Ele nos dá, pela forma como Jesus se revela nas Escrituras, especialmente em João capítulo 11, no momento e no tempo da ressurreição de Lázaro, quando ele vai dizer da certeza que o coração humano pode ter de que, ainda que esteja morto, viverá, porque há um caminho de salvação, há um caminho de perdão,
há um caminho que nos conduz à vida eterna, há um caminho que nos leva à presença de Deus, à companhia de Deus, para habitar com o Senhor para todo sempre. No Senhor deve repousar a nossa esperança, a esperança da nossa alma, porque Ele trabalhou em nosso favor na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho. Coloque a sua vida diante de Jesus, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, deposite nele a sua esperança com exclusividade. Ele é o Senhor da vida, e mesmo que tudo passe para você neste mundo aqui, o Senhor nos reserva um mundo por vir, sem choro, sem lágrima, sem luto, sem enfermidade, um lugar para vivermos com o Senhor e reinarmos com o Senhor, com toda alegria, com todo gozo, com toda satisfação, que há de estar presente na alma daqueles que glorificam a Deus e que esperam no Senhor. O salmista nos diz ainda no versículo 1 de que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Nossa espera pelo cuidado de Deus deve ser confiante em razão de saber que do Senhor há de vir cuidado e providência em todas as coisas nessa vida aqui e para a vida futura, no porvir. Mas a nossa alma deve esperar no Senhor silenciosa. Com isso, Davi está dizendo que nós não podemos esperar no Senhor com a nossa alma envolvida por tormentos, ou por raiva, ou por indignação, ou por pensar que o Senhor se esqueceu de nós, ou por achar que Ele está demorando muito, que Ele não ouviu o nosso clamor, que Ele vai chegar tarde demais. Houve um tempo que Marta e Maria, no texto que mencionamos de João 11, especialmente Marta, declara que esperava que Cristo viesse antes, viesse mais rápido, viesse ainda em tempo de salvar da morte a Lázaro. Mas Jesus tinha um outro propósito, um propósito maior, mais extraordinário, de trazer dentre os mortos aquele que já havia sepultado há 3 dias. Cheirava mal, estava envolto em faixas, e que já era eminente o tempo de luto, o tempo de dor, o tempo de perda na família, e precisava de consolo também. É o amigo de Lázaro que chega, mas Marta declara que chegou um pouco tarde, veio um pouco depois do que era esperado. Às vezes, quando nós pedimos, quando nós clamamos, quando nós rogamos o socorro de Deus, nós achamos que Ele também está demorando muito. Estamos um pouco nervosos, temerosos, indignados. Mas diz o salmista Davi que a nossa espera tem que ser a espera silenciosa, a espera tranquila, a espera que não é marcada por revolta nem por angústia, mas a espera daquele que confia de que Deus está trabalhando em seu favor, que Ele tem uma ação de cuidado, que Ele tem uma ação de carinho, que Ele tem uma ação de bondade, de compaixão, de misericórdia, que Ele tem algo a fazer, do poder que Ele tem algo a realizar, às vezes do extraordinário que eu não espero, às vezes no caminho, no momento que eu acho que já não dá mais, mas que Deus reserva para trabalhar e para agir em nosso favor. Não deixe que a angústia, não deixe que a revolta, não deixe que a sua agenda e o seu tempo tire de você a tranquilidade para esperar no Senhor silenciosamente. Esperar silenciosamente. O Senhor não perdeu o controle de nada. Não há nada acontecendo no mundo que tenha passado desapercebido do seu olhar. Não há nada em nenhuma situação ou circunstância que está além do poder, da capacidade do seu agir. Aquilo que está nos apavorando, nos amedrontando, que já fugiu das nossas mãos há muito tempo, que já saiu do controle para mim e para você, quem sabe, na sua casa, na família, na enfermidade, que já está fora das suas possibilidades, ainda está dentro da possibilidade do agir de Deus. O Senhor continua no controle,
Deus continua se assentado no trono, Deus continua reinando soberanamente, e as tempestades que nos apavoram, porque podem levar a sucumbir, a naufragar o barco da nossa existência, da nossa família, do nosso casamento, da tranquilidade, da segurança dos nossos filhos, da possibilidade do nosso agir, da nossa capacidade de seguir adiante, continuar no rumo seguro, firme, para continuar a viagem, a jornada. O que nos amedronta e o que tira de nós a esperança e nos apavora, ainda está no controle do nosso Deus. As ondas que batem com ímpeto contra nós, contra a nossa vida, são aquelas que o Senhor Jesus caminha sobre elas. Diz a Bíblia que o erguer da voz de Deus, como nós ouvimos aqui na música recentemente, é aquela voz que se ergue em nosso favor, que pode acalmar a tempestade, que pode ordenar ao vento e ao mar, e eles vão lhe obedecer, e a bonança vai surgir para nós. Espere no Senhor, meu irmão, minha irmã, espere com paciência, espere silenciosamente. Só você olhar para a história da sua vida, você vai identificar um Deus agindo em seu favor em algum momento. Diante de alguma angústia, de alguma dor, de alguma aflição, diante de algum tempo difícil para você, Deus com certeza já atuou, já mostrou que Ele pode, já mostrou que Ele é aquele que abre a porta que ninguém fecha, já mostrou que Ele se importa, já mostrou que Ele caminha ao seu lado, que Ele estende para você as mãos e às vezes te conduz nos próprios braços, que Ele se torna o refúgio, a fortaleza nos tempos difíceis. Deus é aquele que se coloca ao nosso lado, ainda bem que temos o Senhor conosco. Livro dos Salmos também, outro cântico, capítulo 46. Quero que os irmãos acompanhem o que o salmista nos diz, quando olhamos para os cânticos, os salmos, que levam esperança à nossa alma. Livro dos Salmos, capítulo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, diz o salmista. Socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam, mas Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que cântico precioso para falar ao nosso coração, à nossa alma, para trazer alento à nossa vida. Deus nos dizendo na sua palavra que Ele não nos deixa, não nos abandone, e mesmo que a terra esteja de ponta cabeça, Ele é aquele que pode nos ajudar. Portanto, se acalme, meu irmão, aquiete o seu coração, a sua alma. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, disse Jesus, credes também em mim. Deus é aquele que traz à nossa alma salvação. Jesus está no trono, Ele controla todas as coisas. Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Graças a Deus que nos tem ajudado a cada dia e nos ensinado a esperar confiado no poder de Deus, na soberania de Deus, mas esperar com o coração confiante também e silencioso, sem murmuração, sem inquietação, sem raiva, sabendo de que o Senhor está trabalhando e em Cristo Ele há de trabalhar para que as coisas de fato cooperem para o nosso bem. Outra verdade desse texto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, do Salmo 62, é a verdade de que a nossa espera precisa ser confiante, uma espera
confiante. É isso que o texto nos ensina. Quero voltar ao verso 1: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O salmista é enfático. Ele está afirmando para mim e para você: minha salvação vem de Deus. Ele não diz, por exemplo, espera em Deus porque quem sabe Ele vai me ouvir e vai me salvar. Espero em Deus porque pode ser que Ele se lembre de mim quando Ele não estiver cuidando de outras pessoas. Espero em Deus porque pode ser que na multidão Ele me identifique. Em algum momento Ele vai se lembrar de mim. Não, ele tem a certeza, Deus se lembra de mim. Dele vem a minha salvação. Nós já lemos aí outros textos, outros versículos desse texto, que nos fortalece essas grandes verdades. Confiai nele, povo meu, em todo o tempo, derramai perante ele o coração. Deus é nosso refúgio. O poder pertence a Deus. Então, os cânticos nos revelam verdades que podem amparar e levar esperança à nossa alma. E a nossa esperança no Senhor tem que ser confiante. Dele vem a minha salvação. Nós podemos dizer isso com muito mais propriedade do que Davi. Hoje que já conhecemos sobre a salvação que Deus providenciou à nossa alma na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Um Deus que não mediu esforços para trabalhar em nosso favor, antes deu o seu Filho que se entregou por nós, morrendo a nossa morte, passando pelas dores e pelos sofrimentos que deveriam ser meus e seus, para que pudéssemos receber de graça a salvação de uma vida eterna, de uma vida de gozo, de uma vida com o Senhor. É o ato de Deus alcançando a nossa alma, que esperou confiadamente nele e não foi decepcionado. Davi ouvia falar do Messias que viria, do enviado de Deus que nasceria da Virgem, que seria da sua casa, da raiz de Davi, que nasceria na sua cidade, Belém, Belém de Judá. Davi ouvia da boca dos profetas. Davi sabia pelas promessas de Deus no revelar do seu propósito a Israel. Davi estava confiante, estava seguro, estava certo que a sua alma poderia esperar no Senhor, porque de fato Deus, no agir do Senhor com poder no tempo da história, cumpriria as suas promessas e traria ao mundo o Salvador daquele que crê. Por isso seu nome será Jesus, diz o texto bíblico, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso somos lembrados em João, capítulo 3, versículo 16, pelo próprio Jesus, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma espera confiante no Deus que nos traz salvação. Aquele que crê em Jesus recebe de Deus o perdão. Creia em Jesus e a sua vida será justificada pelo sangue de Cristo derramado na cruz e pelo alto preço que Ele pagou pelo seu pecado. Creia em Jesus e você se tornará filho de Deus, herdeiro da sua promessa, herdeiro do reino dos céus, participante da eternidade de glória e honra com o Senhor. Creia no Senhor e a sua alma viverá. Crê, porque todo aquele que crê já tem a vida eterna. Mas nós podemos contar também com a salvação de Deus em tempos adversos da vida. Quantas vezes Deus já nos livrou de problemas, de riscos de morte, de riscos de acidente. Quantas vezes Ele já trouxe cura a familiares nossos, a membros da igreja, a pessoas que passaram por tempo de enfermidades e agora estão sãos, recuperados, restabelecidos. Quantas vezes o Senhor agiu em nosso favor e nos livrou do laço do passarinheiro, da artimanha maligna que queria nos prender nos pecados e nos danos do pecado da nossa vida, da nossa história. Quantas das vezes Deus já cuidou de nós nas viagens que fizemos, nas idas e vindas por aí, nas estradas, na cidade. Quanto cuidado de Deus
para o sustento da nossa vida, no pão que temos sobre a mesa, na chuva que rega a terra, no sol que nos aquece e em toda a natureza que foi criada para assistir o ser humano, procurando suprir o ser humano nas suas necessidades. Quanto cuidado de Deus manifesto. Por isso a nossa alma pode esperar com confiança, não seremos decepcionados, não seremos iludidos. Deus é aquele que nos ajudará desde antemanhã, a sua graça se renovará na nossa vida na manhã de cada dia, e a sua misericórdia e bondade nos acompanharão todos os dias da nossa vida, até aqueles que vamos viver eternamente com o Senhor, quando estaremos habitando com Ele para todo sempre. São promessas de Deus, promessas do seu cuidado, da sua resposta à nossa prece, da sua resposta à nossa confiança. Senhor Deus agindo em favor da nossa vida, Ele vem ao nosso encontro, Ele cuida de nós, e quantas vezes eu posso identificar na minha vida, na minha história e você na sua, o agir de Deus que em tudo nos sustenta, nos suporta, nos ampara, nos consola, nos conduz. É a mão de Deus que se estende para nós, é a resposta que Ele traz à nossa prece quando clamamos e dizemos: tem misericórdia de nós e ajuda. Ainda bem que o Senhor tem se lembrado de mim, ainda bem que o Senhor tem se lembrado de você também, graças a Deus por ouvir a nossa prece e por nos dar uma confiança que alcança o coração de Deus, e os cânticos proclamam essa confiança para nós, quando querem trazer para a nossa alma a esperança que precisamos para enfrentar as adversidades da vida. E até quando somos pegos pela aflição, pela dor, pelo sofrimento, e Jesus já nos alertava: no mundo tereis aflições. Ele mesmo passou por muitas delas, enfrentou muitas delas. Mesmo no tempo das aflições, o Senhor não é aquele que nos abandona, é aquele que nos dá companhia. Não é aquele que se esquece de nós ou desiste de nós, mas é aquele que nos defende e defende a nossa causa e honra a nossa vida. Davi, no Salmo 23, faz essa declaração nesse cântico tão precioso do Salmo, onde ele declara que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai dizer ainda que ande pelo vale da sombra da morte e passe pelo tempo do luto, pelo tempo da dor, pelo tempo da perda. Ainda que eu tenha pela frente os inimigos que me enfrentam, que querem o meu mal, que armam artimanhas para me pegar, para me derrotar, que saem em combate contra a minha vida, contra os meus planos e projetos e propósitos. O Senhor é aquele que diante dos inimigos prepara para mim uma mesa, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É aquele que nos defende, é aquele que nos dá companhia, é aquele que não foge das nossas lutas nem das nossas batalhas, é aquele que se coloca ao nosso lado, é o Deus presente nos suprir diante das necessidades, e é o Deus que traz presença também e companhia nos momentos das dificuldades. O salmista vai declarando para nós aquilo que pode levar esperança à nossa alma, nos fazendo confiar no Senhor diante das nossas lutas, em razão das circunstâncias que atemorizam o nosso coração, que produzem incerteza à nossa alma e que geram impossibilidade para as nossas ações. Promessa de Deus é a promessa de amparo diante da luta. É aquele que vai cuidar de nós e vai nos conduzir para o gozo grandioso do seu amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie em Deus. Por isso, tenha coragem para enfrentar as dificuldades e os tempos adversos. Dele vem a minha, a sua salvação. Há um cântico que eu quero lembrar, que é baseado no Salmo 34. Se você quiser abrir a sua Bíblia também. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O cântico é do grupo Logos, e tem esse nome, agrada-te do Senhor. Salmo 37, versículo de número 4. Deixa eu só confirmar aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
Verso 4, agrade do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O cântico do Grupo Logos nos lembra essa grande verdade, que leva esperança para a nossa alma. Nossa espera pelo Senhor tem que ser confiante. Deus leve ao seu coração e traga para os seus lábios o cântico de esperança para a alma, pela certeza de que o Senhor é aquele que merece a nossa confiança. Meu socorro vem do Senhor. É Deus quem faz, não sou eu, não são os governos, não é em razão daquilo que eu posso, ou daquilo que podem fazer por mim, mas é em razão daquilo que o meu Deus tem feito no cuidado que Ele já tem trazido. Deve ser silenciosa, sem amargura, sem angústia, sem aflição, mas daquele que se aquieta diante de Deus e contempla o agir do Senhor em seu favor. Deve ser confiante, porque o agir de Deus não é uma mera expectativa, é uma certeza. Deus está trabalhando, Deus está cuidando, Deus está provendo caminhos e possibilidades, Deus está trazendo assistência, Deus está suprindo necessidades, Deus está dando companhia em meio às lutas e aflições, Deus está agindo em nosso favor, Ele está erguendo a sua voz, Ele é aquele que de fato se importa conosco. Que a nossa alma caminhe com a esperança, confiante, silenciosa, no Deus Todo-Poderoso, que pode e tem nos ajudado. Que Ele nos conduza nessa vida aqui, que Ele aplane para nós os caminhos, mas que, sobretudo, que Ele nos veja e nos deixe ver, contemplar o passar de todas as coisas, porque a Bíblia fala que esse mundo passa e as aflições do mundo passam com Ele. E tudo vai passar, e algo de novo e grandioso Deus há de fazer, e tem preparado para nós, no porvir, na nova vida, na nova Jerusalém, na eternidade que herdamos do Senhor, da vida que dele ganhamos, pela morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, no projeto da consumação da salvação da nossa alma. E quando tudo passar, a glória de Deus se estabelecer, aquilo que hoje nos amedronta, nos aflige, nos atemoriza, a dor da perda, do luto, não mais existirá, o choro não vai estar mais no rosto, as lágrimas não vão estar mais nos olhos, porque algo novo de gozo, de paz, preparado pelo Senhor para aqueles a quem Ele ama. Confie no Senhor, encare com coragem os desafios, porventura o Senhor possa trazer para mim e para você no tempo da nossa vida aqui, porque a dor e o sofrimento que tenhamos que enfrentar, as aflições que possamos ter que viver, as circunstâncias difíceis que tenhamos que passar, um dia vai se findar também. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, pelo agir e pelo cuidado do Deus soberano que trabalha em nosso favor e que leva esperança à nossa alma.